Galerinha, estamos aqui em uma das cidades que eu estou aprendendo a amar mais ainda, não só pela beleza que ele tem, né, que esse município lindo tem, mas também pela história que eu costumo sempre, gente, a contar, e quem me vê nas redes sociais e nos sites e em alguns blogs, contar a história de muitas personalidades. Mas Afonso Bezerra é a história da minha família, né? A história do meu berço, dos meus avós, bisavós e toda a minha história, né? E nós estamos aqui com um dos nossos amigos que vai nos contar um pouquinho do que é Afonso Bezerra, do porquê do seu nome e aproveitar e contar um pouquinho da história da nossa família, né? Que é a família Ferreira, né? Um pouquinho do seu surgimento, para que você que é de Afonso Bezerra, que acompanha o Barão nas redes sociais, tem a oportunidade de rever um pouquinho do que foi a história desse município que um dia já foi a capital do algodão. Então, obrigado, meu amigo, por nos receber, certo? E primeira coisa que eu gostaria de dizer, primeiro, faça suas saudações e a gente, ao longo do caminho, vai conversando um pouquinho, né? Companheiros, saudações. É um prazer muito grande mostrar um pouco do nosso município, né? E saber, Barão, que você é uma pessoa, é um remanescente de Carapebas, por que não dizer. Eu creio que no século, talvez 18, final do século 18 e talvez início do 19, a família Ferreira portou por aqui, né? Mais precisamente na comunidade de Jacumã. Né? Enquanto Carapebas já tinha uma vila mais elevada, Jacumã também tinha já uma casinha aqui, outra acolá, já se formatando como um distrito, já dentro de uma visão bem paternalista deles, né? Porque os Ferreiras chegaram aqui e ficaram em Jacumã, enquanto aqui no município, na cidade, em Carapebas, era Bezerra, Avilino e um pouco dos Monteiros. E os Ferreiras chegaram, mais precisamente, da ilha de Manuel Gonçalves, em Macau, e começaram a se estender os ramos familiares. A família genealógica do Ferreira, ela ficou muito aqui, nessa região de Afonso Bezerra, Macau, do Rodrigues, e você pode até provar que é desse jeito que eu estou falando, porque, e naturalmente que existem outros Ferreiras em outros lugares, mas, a grosso modo, Afonso Bezerra não foi só formada por Bezerra, Monteiro e Avilino. A família Ferreira tem um nome muito importante na nossa comunidade aqui, né? Na nossa região, por que não dizer. E Afonso Bezerra passou a crescer a partir também do século XVIII, né? Final do século XVIII, por aí. E, como você falou há pouco tempo, em 1975 foi o maior produtor de algodão arbóreo do Brasil. E por que não dizer que os Ferreiras foram também grandes plantadores da conicultura, né? A conicultura teve nos Ferreiras aqui em Jacumã subsídios muito fortes para o crescimento. Eles mandavam para a usina São Miguel, vendiam para Chico Souza, mas eles tinham os seus próprios endereçamentos, né? Portanto, assim, eu creio que quem absorve um pouco da nossa história, Ceará-Mirim, Afonso Bezerra, Macaíba, Açu, Pendências, então são 167 municípios do Rio Grande do Norte, e os que estão ligados nesse bloco que faz cultura, nós estamos de parabéns, porque mostrar a família Ferreira para o Rio Grande do Norte, porque especialmente, para mim é um tratado de alegria. Você é um Ferreira, eu sou um Braga, já venho de outras paragens, mas nós vamos sedimentando as famílias e vamos se agregando, e nós somos únicos, diria assim, únicos que não somos os donos da verdade. Mas a gente tem um prazer grande de produzir as famílias, para que as pessoas saiam dessas redes sociais, saiam desse convívio triste, que está só dedando nos atos, nos faces, e volte a dar verdadeiramente um valor que a família tem dentro de um contexto potiguar, dentro do contexto do Brasil e dentro de um contexto de mundo. Eu estou começando a me interagir do que foi a minha família, certo? E graças a você estar colaborando para isso, né? De trazer algumas coisas dela, né? Para a gente mostrar um pouquinho, porque o ramo Afonso Bezerra hoje está no mundo todo, né? Por não dizer. E quando, algumas vezes lá na própria cidade de Ceará-Mirim, quando eu comecei a pesquisar, que eu sou pesquisador já há 10 anos, e eu falando um pouco sobre as origens e falando do meu bisavô,
muita gente teve algumas histórias sobre ele, de algodão, e o que quando eu falo Zé Nezinho, que é José Ferreira, o que isso remete na sua ideia, na sua memória, enquanto morador aqui do lugar? O Zé Nezinho deve ser talvez 3 gerações, você deve estar na terceira depois dele. Estou quase na quarta já. Quase na quarta, então eu errei por pouco, né? Então assim, é um homem que tem uma visibilidade muito grande nessa área. Porque o mundo vai crescendo e na época Zé Nezinho era uma espécie de um gigante, né? Na produção de algodão. Um fazendeiro. Sim, mas não tinha o mesmo tamanho porque tinha Chico Souza. Então, diante de Chico Souza, todo mundo era muito pequeno, mas ele deu uma contribuição muito grande nas famílias, na organização da comunidade, sabe? Na construção da nossa paróquia, que na época não era paróquia. Então tem todo um tratado por trás dessa comunidade de Afonso Bezerra, que muita gente desconhece, que os Ferreiros foram muito importantes. E é necessário que nós façamos isso. É necessário que a gente pegue as famílias menores e a gente englobe como um todo. Se você pegar a árvore genealógica aqui de Afonso Bezerra, você não vai ver Ferreira. Eu tenho até essa semana me apoderei dela, depois eu vou te mostrar. Então, não tem, você vai pegar Avelino e Bezerra. E quando ela vai mais à frente, aí pega Monteiro. Mas os Ferreiros eles ficam para trás, porque eles vieram de lá para cá, do litoral. As outras, eu não poderia dizer que são autóctones. Não existe a família autóctone aqui. Elas vieram todas. Vieram e foram chegando, mas os Ferreiros vieram depois. Mas ficaram nessa comunidade aqui, entre o rio Salgadinho e o Salgado aqui, o maior, Rio Maior. Então eles são como se fossem pessoas da Mesopotâmia. Viviam, sim, eles produziam toda a sua agricultura de subsistência entre os 2 rios. As pessoas talvez não entendam mais, que essa é uma questão mais geográfica. Mas eram pessoas que viviam como os mesopotâmicos, as pessoas da Mesopotâmia, entre 2 rios. E produziram muito algodão, produziram muito feijão, produziram muito milho e, contrapartida, produziram também as hortaliças que eram vendidas aqui no mercado. Que ainda são. Então eles são uma referência. O Egito é muito grande na dinastia antiga, né? Mas ao longo do tempo as dinastias vão ficando menores, vão se desagregando e vão caindo para um lado, caindo para outro. Mas sempre existe essa história de Ferreira, Bezerra, Aragão, Braga, Costa, Lima, todas vieram de Portugal. Nós não temos família sedimentada perfeitamente aqui. Nós não somos autóctones nesse aspecto. Os indígenas chegaram primeiro. Quem descobriu o Brasil? O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido pelo bando de mercantilistas safados que vieram tomar o que a gente teve. Mas assim, esse é o tratado que nós tínhamos que fazer. Quando a gente começa a falar, porque você que está em Ceará Mirim, que já assistiu alguns vídeos meus, eu sempre digo que o Brasil nunca foi descoberto. E tem um pesquisador aqui junto comigo que tem a mesma ideologia, o Brasil nunca foi descoberto. Pelo contrário, nossas aldeias estavam aqui, foram invadidas, certo? E um outro detalhe da família Ferreira, gente, quando a gente não vê a questão também, né, uma das explicações da questão de árvores, porque a família Ferreira, ela se isolou, né, em Jacumã, que é um distrito aqui de Afonso Bezerra, e a nossa família, ela se casava entre si, o que evitava a penetração de outras pessoas na comunidade, né? Então praticamente, que é quando eu começo a falar com minha avó, ela sempre fala isso. Ela é prima do meu avô, então os avós dos meus são os mesmos. Não tem avô de um e avô de outro, o avô é o mesmo. Que a gente vê, só o meu pai que fugiu à regra e alguns dos meus tios. Mas a maioria, inclusive, quando eu falo com o tio Rafael, que mora ainda lá em Jacumã, ele fala sobre isso, a questão de Macau, a questão de Zumbi, lá em Rio do Fogo, que foi uma parte fragmentada da família Ferreira. Ele sempre falou que o que fez com que a família preservasse até hoje parte ainda do que foi no passado é justamente essa questão ideológica do meu triavô de casar todo mundo em casa, né? Então não houve essa divisão tão grande de coisas, por isso que ficou totalmente centrada, como de fato até hoje. Mas porque as penetrações de outras pessoas eram mais difíceis, né? O mundo naquele tempo não tinha essa correria, carros, motos, enfim, até a bicicleta era difícil, era no nome do jumento. Então não tinha como o cara vir lá do Buqueirão atrás de mulher em Jacumã. Eles tinham as próprias lá. Hoje a gente vive nessa loucura de querer mais e mais e mais e mais e vai misturando essa raça. Por isso que essa raça está tão imprestável, né? Enquanto havia essa coisa mais provinciana, existia um certo respeito. Então essa invasão
de sexual, essa revolução sexual que aconteceu no nosso mundo, isso criou um mecanismo altamente destrutivo da nossa própria identidade. Antigamente as famílias tinham uma identidade, hoje não tem. É preciso você ver como é que a vida lógica ela funciona. Aí a partir daí você vai ver. Se você pegar, nós estamos em pleno século XXI, no começo do século XXI, por que não dizer, né? No primeiro cartel, podemos dizer assim. Então nós vamos ver essa invasão bárbara, desumana, de pessoas de um jeito, pessoas de outro, se misturando, ninguém sabe o que é um avô, ninguém sabe o que é o tio, ninguém valoriza mais a benção, papai, a benção, mamãe, certo? Isso aí é coisa que ficou para trás. As pessoas antigamente chamavam de tio-avô, tinham toda aquela consideração. Hoje existe uma destruição familiar muito grande, uma invasão que ninguém sabe de onde veio, e o nosso fundamento maior é pegar as famílias e juntar e mostrar que nós tivemos há 3, 4, 5 gerações atrás um mundo muito melhor de se operacionalizar. Quando a gente fala de... Terminou? Não, vai cuidar. Quando a gente fala de Afonso Bezerra, como foi essa transição de Carapebas para Afonso? Como surgiu esse meio? Quem foi que idealizou? Você tem noção? Bibiano Bezerra, no dia 9 de junho de 1931, quando fez um ano que Afonso Bezerra morreu, ele fez uma enquete aqui na cidade, uma espécie de uma consulta pessoal, e conseguiu 350 assinaturas e levou para o prefeito Manuel Alves, em Angicos, que Afonso era município de Angicos. Então veio a Congregação Mariana de Morte de Natal, veio alguns jornalistas, e a partir do dia 9, e fizeram um monumento aqui na praça, que está aqui de frente à igreja. Então a partir dali, no dia 9 de junho de 1931, Afonso Bezerra passou a ser, Carapebas passou a chamar-se Afonso Bezerra, em homenagem ao filho ilustre que nós tivemos, foi contista, cronista, jornalista, fazia o 4º ano de Direito na Faculdade de Recife, e morreu no dia 12 de março de 1930, em Natal, acometido de uma tuberculose, e foi um homem que construiu muita história, fez muita poesia, um grande poeta, enfim, um grande conhecedor das coisas do sertão. E essa foi a homenagem. Carapebas saiu para ser Afonso Bezerra. E passou a ser cidade, a lei número 40, relacionada pelo deputado estadual Teodoro Avelino, aliás, os dois, Teodoro Avelino e João Batista Borges Montenegro. Foi o relator da lei número 40, em setembro de 1953, e no dia 27 de outubro de 1953, Afonso Bezerra passou a ser cidade desmembrando-se de Angicos. Então, para você que queria conhecer mais um pouquinho da história da nossa linda cidade de Afonso Bezerra, está aí, né? Queremos agradecer, meu amigo, muito obrigado. Naquilo que precisar, lá na Vila de Ceará-Mirim, certo? Conhecer os nossos engenhos, nossa Casa Grande, passear a cavalo, de charrete, conhecer todo o nosso acervo. Desde já estamos convidando e agradecer, né? O convite também é recíproco. Né? Afonso Bezerra, o que tem para se mostrar, meu nome é Neto Braga, eu sou licenciado em História pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, mas eu não me sinto historiador, eu me sinto mais um memorialista, um falador das coisas do povo. Sejam bem-vindos. Então, muito obrigado e Afonso Bezerra espera por vocês.